Olá! Hoje vamos conversar sobre um assunto delicado, mas muito importante: os sangramentos durante a gravidez. É algo que assusta, né? Com certeza. E é fundamental entender o que pode estar por trás. Temos aqui bastante material médico, até casos clínicos para nos guiar. Sim. E a primeira coisa a saber é que um sangramento pode significar coisas muito diferentes, desde situações mais tranquilas até emergências. Certo. O ponto de partida para tentar entender é sempre a idade gestacional. Quantas semanas de gravidez? Ok, então vamos organizar assim. A ideia é explorar as causas mais comuns de sangramento, primeiro antes das 22 semanas e depois na segunda metade da gestação. Exato. Focando nos sinais que ajudam a gente a diferenciar e, claro, como abordar cada caso. Perfeito. Então, começando pela primeira metade, antes dessas 22 semanas, quais são as principais suspeitas? Nessa fase inicial, a gente pensa basicamente em três cenários: abortamento, gravidez ectópica e a doença trofoblástica gestacional, que o pessoal conhece como mola. Certo. O abortamento é, de longe, a causa mais comum. Muitas vezes, infelizmente, está ligado a alguma anomalia cromossômica do embrião, tipo uma trissomia 16, por exemplo. Imagino que não seja tudo igual. Existem tipos diferentes de abortamento, né? Como é que isso influencia o que fazer? Exatamente. Temos a ameaça de abortamento, sangramento leve, colo do útero fechado, aí geralmente a conduta é expectante, repouso. Uhum. Depois temos o abortamento inevitável ou incompleto. Aí o colo já está aberto, tem mais cólica, mais sangramento, podem ter ficado restos dentro do útero. E nesses casos? Aí, geralmente, precisa de alguma intervenção para esvaziar o útero. Se for bem no comecinho, até 12 semanas, a aspiração manual intrauterina, a AMIL, é uma opção. Mais tarde, pode-se usar a medicação, como o bisoprostol. Entendi. Ainda tem o abortamento completo, quando o corpo expeliu tudo sozinho, o colo fecha e o útero fica limpo na ultrassom. E o retido, que é quando o embrião para de se desenvolver, não tem batimentos, mas continua lá dentro. Ou um saco gestacional sem embrião. E tem o infectado também, né? Sim, esse é uma urgência. Febre, corrimento com cheiro ruim, precisa de antibiótico rápido e esvaziamento. É importante mencionar também o abortamento habitual, quando acontece várias vezes seguidas. Aí tem que investigar outras causas, como incompetência do colo ou trombofilias. Muita coisa. Falando da segunda causa, a gravidez ectópica. O que define isso? Ictópica é quando a gravidez se implanta fora do lugar certo, fora do útero. O mais comum é na trompa. Ah, na trompa. Isso, na ampola tubária, mais especificamente. Alguns fatores aumentam o risco, tipo ter tido doença inflamatória pélvica, cirurgia na trompa antes ou mesmo fumar. E quais são os sinais? Aquela tríade clássica? Exato. Dor pélvica, geralmente de um lado só, atraso na menstruação e um sangramento vaginal que muitas vezes é pequeno, tipo borra de café. Às vezes, a dor piora muito ao mexer o colo do útero no exame, o chamado sinal de Proust. E para confirmar o diagnóstico? O beta-HCG, o hormônio da gravidez, está positivo, às vezes até alto, mas quando se faz a ecografia transvaginal, não se vê gravidez dentro do útero. Isso é muito sugestivo. Certo. E o tratamento? Depende muito. Se for um caso inicial, pequeno, a paciente estável, sem dor forte, o beta-HCG não muito alto, digamos, abaixo de 5.000, e a massa ectópica menor que uns 3,5 centímetros, pode-se tentar o tratamento com metotrexato, uma medicação. Uhum. Em outros casos, ou se o tratamento clínico falhar, a cirurgia é necessária, geralmente por videolaparoscopia, para retirar a gravidez da trompa. Às vezes precisa tirar a trompa toda. Entendi. E a terceira causa dessa fase? A mola hidatiforme. Isso só bem diferente. E é um problema na formação da placenta, um crescimento anormal do tecido trofoblástico. Tem dois tipos principais, a completa e a incompleta. Qual a diferença? Na completa não tem feto, só esse tecido anormal. O risco de evoluir para uma forma persistente ou até maligna depois é maior. Na incompleta pode ter partos fetais e o quadro costuma ser mais brando. E quais os sinais da mola completa que parece ser a mais chamativa? Pode ter sangramento, muitas vezes indolor. O útero pode crescer muito mais rápido que o esperado para a idade gestacional e ficar com uma consistência meio amolecida.
Enjoos muito fortes, hiperêmese gravídica, é comum. Pressão alta antes das 20 semanas, que é bem atípico. Cistos grandes nos ovários. E na ecografia? A imagem é bem característica. Parece uns flocos de neve ou cachos de uva dentro do útero. Aquela imagem de tempestade de neve. Nossa! E o tratamento? O tratamento é o esvaziamento uterino, de preferência por vácuoaspiração. É muito importante fazer o seguimento depois, dosando beta-HCG por meses, para ter certeza que não ficou nenhuma doença residual. E tem alguma coisa que não se deve fazer? Sim, muito importante. Usar medicamentos como ocitocina ou misoprostol para induzir contrações antes do esvaziamento é contraindicado. Aumenta o risco de embolização trofoblástica, que é grave. Entendido. Bem, cobrimos a primeira metade. Agora, passando para a segunda metade, depois das 20, 22 semanas, quais são as grandes causas de sangramento aí? Aqui, os dois diagnósticos principais que a gente tem que ter em mente são a placenta prévia e o descolamento prematuro de placenta, o DPP. Certo. Existem outras causas mais raras, como a ruptura uterina e a ruptura de vasa prévia, mas essas duas são as mais comuns e importantes de diferenciar. Vamos falar da placenta prévia primeiro? O que é? Placenta prévia significa que a placenta se implantou muito baixo no útero, cobrindo parcial ou totalmente a abertura interna do colo do útero. Isso depois das 28 semanas, mais ou menos, que é quando a posição tende a ser definitiva. E o que aumenta o risco disso acontecer? O principal fator de risco hoje em dia é ter tido cesarianas anteriores. Quanto mais cesáreas, maior o risco. Idade materna acima de 35 anos, muitas gestações anteriores, também aumentam a chance. E como é o sangramento da placenta prévia? É o quadro clássico. Sangramento com sangue vermelho vivo, brilhante. Geralmente é indolor, começa de repente, sem aviso, e pode parar e voltar, é recorrente. O útero costuma estar relaxado, com tônus normal, e o bebê geralmente está bem no início do quadro. E como se confirma e maneja? O diagnóstico é feito pela ultrassonografia, idealmente a transvaginal, que mostra a localização exata da placenta. E aqui uma coisa crucial. Nunca se deve fazer exame de toque vaginal numa paciente com suspeita de placenta prévia. Por quê? Porque pode desencadear uma hemorragia massiva, gravíssima. A conduta vai depender da idade gestacional, da intensidade do sangramento e da estabilidade da mãe e do feto. Certo. Se a gravidez é pré-termo e o sangramento parou, a mãe e o bebê estão bem, a conduta pode ser expectante, internada. Mas se for uma placenta prévia total ou parcial, ou se o sangramento for intenso ou persistente, a indicação geralmente é fazer uma cesariana. E tem complicações associadas? Sim, uma muito séria é o acretismo placentário. A placenta fica aderida de forma anormalmente profunda na parede do útero, principalmente em úteros com cicatrizes de cesárea. Isso dificulta ou impede a saída da placenta após o parto, causando hemorragias severas, podendo levar até a necessidade de tirar o útero. Nossa, complicado. Agora, contrastando com isso, o descolamento prematuro de placenta, o DPP, como ele se apresenta? O DPP é quase o oposto em vários aspectos. Aqui, a placenta estava inserida no lugar certo, mas começa a se separar da parede do útero antes da hora, depois das 20 semanas. E qual o principal fator de risco para isso? A hipertensão arterial, seja crônica ou a pré-eclâmpsia, é o fator de risco mais importante. Tabagismo, uso de cocaína, trauma abdominal também podem causar. E o quadro clínico? Como a gente diferencia da placenta prévia? A diferença é marcante. No DPP, a característica principal é a dor abdominal, uma dor súbita, muito intensa, contínua. O sangramento, quando visível, costuma ser escuro, tipo vinho. Mas atenção, às vezes o sangue fica preso atrás da placenta e o sangramento externo pode ser pequeno ou até ausente. Sangramento oculto, então. Exato. E o útero fica muito contraído, duro, o que a gente chama de hipertonia uterina ou útero lenhoso. E, infelizmente, é muito comum ter sofrimento fetal associado porque a troca de oxigênio fica comprometida. Isso soa como uma emergência clara. O diagnóstico é rápido? O diagnóstico é fundamentalmente clínico, baseado nesses sinais e sintomas. A ecografia ajuda pouco aqui, pode até parecer normal. A suspeita clínica é que manda.
E a conduta? É interromper a gravidez pela via mais rápida possível se o feto estiver vivo e for viável. Geralmente, isso significa cesariana de emergência. A amniotomia, romper a bolsa artificialmente, ajuda a diminuir a pressão no útero e a liberar tromboplastinas. E se o feto já não estiver vivo? Se o feto já veio a óbito e a mãe está hemodinamicamente estável, a via de parto preferencial é a vaginal, induzindo se necessário. As complicações maternas do DPP podem ser graves, como choque hemorrágico e distúrbios de coagulação, a CIVD, e também o útero de Kuhn-Vellaer, que é uma infiltração de sangue no músculo uterino. Mencionou rapidamente outras duas causas. Sim, a ruptura uterina, que é um rasgo na parede do útero, um risco maior em quem tem cesárea prévia, causa dor súbita muito intensa, pode parar as contrações, sinais de choque na mãe e sofrimento fetal agudo. E a ruptura de vasa prévia, que é quando vasos sanguíneos do cordão umbilical do bebê estão desprotegidos sobre o colo do útero e se rompem junto com a bolsa d'água, causando sangramento, que é do bebê, levando a sofrimento fetal rápido. Entendido. Antes da gente finalizar, houve uma menção a um caso com doença no sangue. Isso tem a ver com a incompatibilidade de RH? Exatamente. É a doença hemolítica perinatal, ou eritroblastose fetal. Acontece classicamente quando a mãe é RH negativo e o bebê é RH positivo. Na primeira gravidez ou em alguma situação de contacto do sangue fetal com o materno, a mãe pode se sensibilizar, criar anticorpos anti-RH. E na gravidez seguinte? Numa próxima gravidez com feto RH positivo, esses anticorpos da mãe, do tipo IgG, atravessam a placenta e atacam os glóbulos vermelhos do bebê, causando hemólise, que é a destruição dessas células. Isso leva à anemia fetal, que pode ser muito grave. E como se detecta e acompanha? A gente detecta a sensibilização da mãe com o teste de Coombs indireto. E para avaliar anemia no feto, o melhor método não invasivo é a ecografia com Doppler da artéria cerebral média. A velocidade do sangue nessa artéria aumenta se o bebê está anêmico. E a prevenção? A prevenção é fundamental. É feita com a imunoglobulina anti-D, a famosa vacina, que deve ser administrada a todas as gestantes RH negativo que não são sensibilizadas, por volta das 28 semanas e após o parto se o bebê for RH positivo, ou em qualquer situação de risco de sangramento. Perfeito, muito claro. Então, para a gente amarrar tudo isso, fica evidente que a idade gestacional, o tipo de sangramento, se é vivo ou escuro, com ou sem dor, e o exame físico, especialmente o toque e a avaliação do tônus uterino, são cruciais para pensar no diagnóstico certo e agir rápido, né? Sem dúvida. É um raciocínio clínico essencial na obstetrícia. E talvez fique aqui uma reflexão final, né? A gente vê as taxas de cesariana aumentando muito. Sim. E sabemos que a cesárea é o principal fator de risco para a placenta prévia e especialmente para o acretismo placentário em gestações futuras, condições que causam sangramentos graves. Fica a questão, como as decisões que tomamos hoje sobre a via de parto impactam os riscos e a saúde reprodutiva lá na frente? É um equilíbrio delicado. Uma excelente reflexão para terminarmos. Obrigada. Obrigado.